E aí pessoal, aula de projeto arquitetônico 2, iremos dar início ao nosso estudo sobre esgoto, né? Anteriormente, nas últimas aulas do primeiro período, nós vimos que formas de trabalhar com água fria, tanto no quesito de dimensionamento quanto de entendimento e até a mesma forma de projeto. Sei que ficou algumas lacunas a respeito de projetos de água fria, mas no final dessa disciplina prometo disponibilizar um vídeo, um tutorial passo a passo de dimensionamento de água fria, que é projeto de água fria, né? Que vem a planta baixa hidráulica, vem os isométricos e a planta de esgoto. Esse intuito é para que vocês possam assistir esse vídeo, guardar com vocês e praticar em casa, quem tiver computador e quem puder, para que no próximo período, no próximo semestre, quando vocês forem darem início às atividades de campo, atividades em prática durante a jornada de estágio, vocês cheguem no estágio sabendo a forma de elaborar projetos complementares de água fria e esgoto, tá? Infelizmente a situação que está acontecendo hoje, que estamos vivenciando, não nos permitiu trabalhar em laboratório a questão de elaboração de projetos de água fria, tanto a planta baixa hidráulica e os detalhes isométricos. Sei que ficou alguns conceitos no meio do caminho, né? Tive que fazer alguma remodelação nos conteúdos, né? Que busquei muito alguma abordagem de dimensionamento que vocês viram lá a disciplina de hidrossanitário 1, que eu trouxe para o 2, para que pudéssemos fazer a nossa provinha. Mas eu prometo que no final dessa disciplina eu vou disponibilizar um vídeo para vocês que vocês poderão estar praticando durante as férias de vocês, ou até mesmo antes, se quiserem, para que vocês cheguem afiados, cheguem pronto bala para o estágio de vocês, já que a maioria dos escritórios necessitam que vocês saibam trabalhar com projetos complementares, seja hidráulico, elétrico, sanitário, né, arquitetônico completo, etc, etc. Tá? Então hoje, nossa aula de hoje, iremos começar as concepções iniciais, conceituações básicas a respeito de instalações sanitárias, que é as famosas instalações de esgoto. Lembrando que água fria nós já vimos, agora iremos trabalhar com esgoto. Iremos trabalhar a forma de dimensionamento e projeto voltado no CAD, tá? Então a aula de hoje será sobre conceituações, sobre as instalações sanitárias, o que seria esgoto sanitário e secundário e seus respectivos componentes. Ok? Vamos nós. Como é de praxe, toda observação, caso vocês queiram, vocês devem se atentar a essas observações aqui, tá? Para que vocês tenham uma noção de como funciona o nosso material de apoio fornecido nas salas de aula. Sem mais delongas, iremos dar continuidade ao nosso vídeo, nossa aula. Pessoal, instalação de esgoto sanitário. Quando vocês ouvirem instalação sanitária, é aquelas tubulações direcionadas a captar aquelas águas de esgoto e transportar para um local um local que faça o correto tratamento, um local ideal para fazer todos os procedimentos finais com as águas de esgoto, ok? Então, quando eu falar instalações de esgoto sanitária, nada mais é que um conjunto, um sistema de esgoto que contém tubulações, né, conexões que unem as tubulações, caixas sifonadas, eu sei, creio eu que vocês sabem o que é caixa sifonada, e os dispositivos responsáveis por coletar e conduzir a um destino adequado os efluentes de esgoto com garantia de segurança e perfeito funcionamento. Então, toda tubulação de esgoto, ela é ela é composta pela um conjunto tanto de tubulações quanto de conexões. Nessas conexões eu vou ter caixas sifonadas,
e os dispositivos que transportam esses efluentes oriundos do esgoto, tá? Esse dispositivo de transporte nada mais é que as caixas de passagem ou caixa de inspeção. Vou explicar mais à frente. E também eu tenho uma fossa, eu tenho um sumidouro, eu tenho um filtro anaeróbico, né, aeróbico, eu tenho a cidade que contém um coletor público, que contém saneamento básico. Eu tenho os coletores públicos que levam todos esses efluentes líquidos aí para uma estação de tratamento de esgoto, uma ET, né? Então, assim, quando a cidade tem um projeto de saneamento básico, ela não tendo um projeto de saneamento básico, o destino final do sistema de esgoto é a famosa fossa sumidouro. Então, o sistema de esgoto é um conjunto de tubulações, conexões, caixas sifonadas e os dispositivos responsáveis por coletar, que é as caixas de inspeção e de passagem, e transportar para um destino adequado. Então, essas caixas absorvem e transportam para um destino adequado. Destino adequado este que são as fossas ou sumidouros. E a cidade, tendo um projeto de saneamento básico, vai ser direcionado para o coletor público, que levam para uma estação de tratamento de esgoto. Okay? Então, o objetivo geral do esgoto doméstico é coletar, ele coleta e afasta todos os dejetos líquidos, sólidos, fornecidos na edificação para um destino adequado. Como falei, destino adequado tais estes que são uma fossa, um sumidouro ou uma estação de tratamento de esgoto quando a cidade contém o projeto de saneamento básico, né? Se não tem saneamento básico, eu vou poder parar no projeto de fossa e sumidouro, né? Lembrando que essas águas de esgoto, ela não tem nenhum fim higiênico, tá? Elas são águas que não são reutilizáveis. Só serão reutilizáveis quando passarem por uma estação de tratamento. Mas não passando pela estação de tratamento, elas não têm fins utilizáveis, né? Essas águas, elas são oriundas, elas são ocasionadas através do processo de higienização do indivíduo, do ser humano. Exemplo, quando você toma o seu belo banho, você está sujo, suado, quando você vai tomar uma ducha, né, com uma chuveirada, aí você está naquele processo de limpeza do seu corpo, de higienização, e aquela água do chuveiro que cai no ralo, ela vai ser direcionada para onde? Para o esgoto. Quando você está na pia, no lavatório escovando os dentes, lavando o rosto, lavando as mãos, aquela água que sai da torneira, que passa pelo todo o processo de higienização das suas mãos, do seu rosto, ou outra coisa qualquer, vai ser direcionado no esgoto. Aquela águazinha que contém no vaso sanitário, quando você utiliza o vaso sanitário, faz suas necessidades, quando você aperta para dar a descarga do seu vaso, aquela água irá para o esgoto. Então, todas as águas que são oriundas do esgoto são águas que foram utilizadas para fins higiênicos, águas que eu utilizei para minha higienização pessoal. Então, quando eu utilizo dessa água para higienização, elas não podem ser aproveitadas sem uma estação de tratamento, né? Quando elas estão no esgoto, elas não podem ser mais reaproveitadas, a não ser que passe por uma estação de tratamento, tá? Então, o objetivo geral da instalação de esgoto doméstico é de coletar e afastar da edificação todos os despejos provenientes do uso da água para fins higiênicos. Aquelas águas que você se higieniza com ela e você direciona para o esgoto, que já não serão mais reaproveitadas, tá? Direcionadas para uns locais de destino adequado. Como eu falei, fossa sumidouro quando não tem um saneamento básico na cidade. Quando eu tenho um saneamento básico na cidade, vai ser direcionado para um coletor público e esse coletor público vai direcionar esse esgoto para uma estação de tratamento, ok? Pessoal, existem alguns objetivos específicos aqui em relação ao nosso projeto de esgoto, nosso projeto sanitário.
A norma que eu falo para vocês, a norma muito importante, da água fria foi a 5626, a de esgoto é a 8160. Uma norma muito boa, muito fácil de se lidar com ela, uma norma muito sucinta, muito esclarecedora a respeito de alguns conceitos. É uma norma básica, não tem nada de difícil de destrinchar, ela é muito esclarecedora, é muito simples de entendimento, tá? Então, quando eu for elaborar o meu projeto de esgoto, meu projeto sanitário, eu tenho que ter em mente em atender alguns objetivos. Eu tenho que permitir o máximo escoamento do esgoto, porque se eu não permitir o máximo escoamento do meu esgoto, vai acontecer o que com o meu esgoto? Obstruir, né? Vai entupir toda a tubulação. Entupindo essa tubulação vai dar baita dor de cabeça para o proprietário. Pode retornar, pode ter algum refluxo de esgoto pelas canalizações, né, o mau cheiro, entendeu? Quando a tua tubulação é obstruída, pode ter refluxo dos efluentes líquidos, até mesmo mau cheiro, tá? Então, nesse quesito, eu tenho que ter um objetivo que permita fácil escoamento, né, para que não venha obstruir a minha tubulação. Uma tubulação bastante ideal para esse fim seria uma canalização que não apresente em todo o seu meio processos fáceis de entupir, tá? Então, quando eu for dimensionar o meu projeto, entre outras palavras, eu tenho que permitir o rápido escoamento da minha tubulação, a tal modo que ela não venha obstruir facilmente. Então, tenho que ter uma fácil desobstrução de todas as tubulações, né? Então, quem permite que todos esses objetivos sejam atendidos é a NBR 8160. É a forma de dimensionamento de tubulações de esgoto. Outro ponto importante, um objetivo importante, eu tenho que vedar a passagem de gases e animais das tubulações para o interior da minha edificação. Então, no ato do dimensionamento do seu projeto, você tem que dimensionar uma tubulação que não permita o refluxo do mau cheiro. Porque sabemos que o esgoto, ele contém gases não tão harmoniosos para o nosso nariz, não é isso? Então esses gases, quando você inala ele, é um pouco desagradável. Entre outras palavras, a caatinga do gás, do esgoto não é muito confortável para os proprietários da edificação. Então, quando essa tubulação está entupida ou quando ela está mal dimensionada, pode ocorrer o refluxo desses gases. No interior dessa edificação, os gases pegam, voltam para o interior dessa sua edificação. Eles irão retornar facilmente através de um ralo, né, que é um elemento grelhado, que tem a tampa aberta. Pode sair o mau cheiro da tubulação ali. Pode sair pela sua pia de cozinha ou pelo seu lavatório. Por vaso sanitário, o gás não volta, viu? O mau cheiro não volta. Por que não volta? Porque o vaso sanitário contém um fecho hídrico que não permite a passagem dos gases para o interior dessa edificação. Clebson, mas um ralo também, ele contém um fecho hídrico. Contém, não contém? Contém. Mas se o mau cheiro for intenso, facilmente aquele gás pode romper o fecho hídrico da sua caixa sifonada ou do seu ralo sifonado. Então, e pode voltar para o interior da sua edificação através desse mecanismo, né, que é lavatório, caixa sifonada, ou ralo sifonado, ou até mesmo ralo seco. Então a gente vai ver meios de acordo com a norma para que isso não aconteça, né? Já adianto para vocês que, para não ocasionar mau cheiro no interior das edificações por conta da rede de esgoto, você deve colocar dispositivo de ventilação, que é a famosa coluna de ventilação. Iremos ver isso mais à frente, passo a passo, a sua forma de dimensionamento, a sua forma correta de colocar em projeto, tá? E eu tenho que ter em mente também que todo projeto sanitário, ele jamais deve poluir o ambiente, tá? Eu tenho que fazer uso de locais adequados para minha rede de esgoto. Esses locais adequados são fossa sumidor ou estação de tratamento de esgoto, que é a famosa ED. E principalmente os mananciais de água, né, que são os lençóis freáticos.
eu jamais tenho que poluir meus lençóis freáticos e não poluir os meus rios, porque na maioria dessas cidades que não contém um PDD adequado e não tem uma correta vigilância, né, uma supervisão sobre as instalações de esgoto, o pessoal fazem o uso final da destinação desse esgoto para os rios, né, onde passar um rio na sua cidade, pode ter certeza que o pessoal direciona o seu esgoto para aquele rio. Desse modo, eles vão estar poluindo as águas desse rio. É uma maneira muito incorreta de fazer o correto despejo dessa rede de esgoto. Então, vocês projetistas devem saber que essa maneira já está totalmente errada. Vocês jamais devem fazer o que a maioria da população faz. A população leiga que não conhece critérios básicos de dimensionamento de esgoto e destina a sua rede de esgoto para rios, né? Não quero gastar com a criação de fossa sumidora, eu vou despejar aqui. Não, isso aí é um crime ambiental, tá, pessoal? Desde já adianto para vocês que é um crime ambiental. Se existisse uma fiscalização de uma prefeitura eficaz, uma prefeitura que trabalhasse com um plano diretor correto, se pegasse uma situação dessa, no mínimo era uma multa. Ok? Vamos adiante. Pessoal, então, conforme eu falei, iremos trabalhar com a NBR 8160, que trabalha com esgoto sanitário, as instalações sanitárias. Então, segundo a NBR 8160, nas instalações de esgoto, eu tenho dois tipos de componentes. Eu tenho os componentes do esgoto secundário e esgoto primário. Primeiramente, vamos entender o que seria um esgoto secundário. O esgoto secundário são os elementos, né, as tubulações que recebem dos aparelhos sanitários e encaminham para um desconector. Desconector que pode ser denominado como sifão ou até mesmo as caixas sifonadas. Ah, Clebson, não entendi, me explica novamente. Primeiramente, devemos entender o que são aparelhos sanitários. Aparelhos sanitários, pessoal, são aquelas peças que você utiliza para fins higiênicos. Um lavatório é um aparelho sanitário? Sim, porque através do lavatório você pode lavar as mãos, escovar os dentes, lavar o rosto. É um processo de higienização do seu corpo. Então ali eu estou utilizando aquele aparelho para um fim higiênico. A água que aquele aparelho vai receber, aquela água que você utilizou, que saiu na sua torneira, que você lavou as mãos e que cai pelo aquele orifício na parte inferior do lavatório, vai ser destinada à rede de esgoto. Então, o esgoto secundário vai receber essas águas aí, ó, que saem de lavatório, do chuveiro. Para onde é que vai a água do chuveiro? Isso mesmo, para o ralozinho no canto do seu banheiro, tá? A água que você lava o prato da sua cozinha, na pia, vai para onde? Para o esgoto. Então, os aparelhos sanitários são pia, chuveiro, lavatório, vaso sanitário, tanque de lavar, máquina de lavar. Esses são os aparelhos sanitários. As águas geradas nesses aparelhos são encaminhadas por tubulações. Essas tubulações, elas são direcionadas para um desconector. Esse desconector é um sifão ou uma caixa sifonada. Vou explicar mais à frente. Lembrando que o esgoto secundário, pessoal, ele não deve ter contato direto com os gases do esgoto. Essas águas, conforme eu acabei de falar agora há pouco, são águas cinzas, águas que não são tão poluídas. Vejamos bem, a água que você lava a mão no seu lavatório é muito poluída? Ela causa mau cheiro? Não, não causa mau cheiro. A água que você toma banho no seu chuveiro, que cai no ralozinho no canto do seu banheiro, ela causa mau cheiro? É uma água fedorenta? Não, não é. A água que você lava seu prato, lava sua panela, seu talher, na sua cozinha, após o processo de limpeza, é água fedorenta? Causa mau cheiro? Não, não é. Então essas águas aí, pessoal, são denominadas como águas cinzas, aquelas águas que não contêm dejetos
sólidos, aquelas águas que não tem gás no interior dela. Então o esgoto secundário, de certa forma, absorve somente as águas cinzas, águas que não contêm gases, ok? Então as tubulações que saem do lavatório, ralo que é do chuveiro, pia de cozinha, tanque de lavar, máquina de lavar, de imediato já são denominados por esgoto secundário, porque não contém mau cheiro. Já aquele esgoto que contém mau cheiro são denominados como esgoto primário. Clebson, dá um exemplo de esgoto primário. Vaso sanitário, pessoal. Quando você utiliza o vaso sanitário, eu tenho os dejetos líquidos e os dejetos sólidos. Os dejetos líquidos, seu xixi. Né? Seu xixi, às vezes, né, pode gerar um odorzinho não tão agradável. O seu dejeto sólido, entre outras palavras, cocô, quando você utiliza ali, quando você dá a descarga, toda aquela água misturada de xixi e cocô vai gerar o que? Vai gerar um gás, um odor não tão agradável. Aqueles gases ali vão para uma tubulação. Aquela tubulação que contém esses gases, contém essas águas poluídas, são esgoto primário, tá? Então, quando eu tenho as águas cinzas, é aquelas águas que não são tão poluídas, que não tem gases no interior dela. Já quando eu trabalho com as águas negras ou águas imundas, são aquelas águas que contêm vestígios residuais sólidos, que defecal, né? Não queria falar defecal não, mas aqueles resíduos defecal, quando você defeca, né, seu cocô é um resíduo sólido, seu xixi, aquela tubulação que vai absorver, vai canalizar estes elementos, são esgoto primário, porque ele vai gerar um gás, que é aquele gás, né, gera um odor danado, e ali é um esgoto primário. E essas águas que absorvem, transportam o seu resíduos sólidos, resíduos defecais aí, de xixi, são as águas negras ou imundas, aquelas águas que não podem ser reaproveitadas. Se eu quisesse reaproveitar a água que sai do meu lavatório, quando eu lavar as mãos, eu poderia reaproveitar, né? Porque não são tão imundas assim, são as águas cinzas. De certa forma é uma água não poluída, ok? Toda instalação, pessoal, que fica dentro do ambiente utilizado, banheiro, cozinha, sempre vai utilizar o diâmetro de 40 milímetros. Me dá um exemplo, Clebson, não entendi. Não entendi. A tubulação de esgoto do vaso sanitário, qual o diâmetro dela? 40. A tubulação de esgoto do ralo, do chuveiro, qual o diâmetro dela? 40. A tubulação de esgoto da minha pia da minha cozinha, qual o diâmetro dela? 40. O diâmetro da tubulação da minha máquina de lavar, que é aquela que sai quando lava toda a sua roupa, direciona para o esgoto, qual é o diâmetro dela? 40. Tá? Então essas tubulações são tubulações secundárias, né? Aquelas tubulações que antecedem um desconector. Vou explicar na imagem para melhorar seu entendimento. Pessoal, olha, primeiramente devemos entender o que são aparelhos sanitários. Vaso sanitário é um aparelho sanitário? Sim, é um aparelho sanitário. Lavatório é um aparelho sanitário? Sim, é um aparelho sanitário. Chuveiro é um aparelho sanitário? Sim, é um aparelho sanitário. Então o ralo, né, que eles captam a água do chuveiro, é um aparelho sanitário? Não, o ralo não é um aparelho sanitário. Ele apenas vai captar a água gerada pelo aparelho sanitário chuveiro. Vocês conseguem observar que a água que sai aqui no meu lavatório vai ser canalizada para onde? Para uma tubulação. Essa tubulação vai ligar o que? Vai ser ligado a um desconector. Esse desconector ele pode ser um sifão ou uma caixa sifonada. Aqui no exemplo eu mostrei que era uma caixa sifonada, tá? Então a água que sai do meu lavatório vai para onde? Para uma caixa sifonada. A água que cai no meu chuveiro, no meu ralo, vai para onde? Caixa sifonada. Então essa tubulação que chega até a caixa sifonada é denominado como esgoto secundário. Sai do aparelho sanitário e vai para
a caixa sifonada. Então toda tubulação, pessoal, que antecede, que vem antes da caixa sifonada, é denominado como esgoto secundário, né? Então vocês podem observar, essa tubulação que liga o lavatório até a caixa sifonada, essa tubulação é esgoto secundário. A tubulação que sai do ralo até a caixa sifonada é esgoto secundário. Cleberson, e o vaso sanitário? É o que? É esgoto primário. Conforme eu falei, pessoal, esgoto primário é aquela tubulação que contém gases no interior dela. Então, no vaso sanitário, vocês vão utilizar para um fim de higiene básica do indivíduo, quando vocês vão ter que fazer a correta defecação e urina também, seu xixi, para você satisfazer suas necessidades. Então, esses elementos que vai para essa tubulação aqui, elementos que têm gases, aqueles elementos que geram um odor não tão agradável para o seu olfato. Então, aqui será de esgoto primário, ok? Então, resumindo, tubulação que sai do vaso sanitário, esgoto primário. Tubulação que sai do lavatório, esgoto secundário. Tubulação que sai do ralo do chuveiro, esgoto primário. Esgoto secundário, perdão. Então, toda a tubulação que chega até a minha caixa sifonada é esgoto secundário. Da caixa sifonada, pessoal, ó, eu falei de chegada até a caixa sifonada, que está chegando, é esgoto secundário. Na caixa sifonada vai absorver todos os efluentes que são gerados pelo lavatório e pelo chuveiro. Quando chega aqui na minha caixa sifonada, que contém um fecho hídrico, um sifão, vai juntar todas as águas aqui e vai encaminhar para onde? Para a rede de esgoto. Então, a tubulação que sai da caixa sifonada é denominado como esgoto primário, tá? Cleberson, por que esgoto primário? Porque essa tubulação aqui, querendo ou não, pessoal, ela vai ser poluída pelos gases, pelo mau cheiro gerado pela tubulação de esgoto. Então o elemento vem, usa seu vaso sanitário, dá a descarga, e nesse interior aqui vai ficar um mau cheiro, vai ficar um gás, mau cheiro ocasionado pelos resíduos defecais, né, que são a defecação do indivíduo, os dejetos sólidos e os dejetos líquidos, que são o xixi. Então nessa tubulação vai ficar um mau cheiro confinado. Esse mau cheiro, vocês conseguem observar que a tubulação que sai aqui da minha caixa sifonada está em contato direto através de uma junção pela essa tubulação de esgoto primário, não é isso? Então o gás vai tentar voltar por aqui, o gás vem, vai tentar voltar pelo vaso sanitário, que é o mau cheiro. Ele não vai conseguir retornar pelo vaso sanitário, por quê? Porque o vaso sanitário contém de um fecho hídrico, né, que é natural dele, é modelagem dele, que quando vocês apertam a descarga, sempre no fundo do vaso sanitário vai ficar com água, não vai? Vai. Porque ali contém um fecho hídrico, um sifão, que impede a passagem dos gases para o interior da edificação, tá? Então o gás vai tentar retornar aqui, ele vai encontrar água presente no fundo do vaso sanitário e não vai conseguir retornar. Então ele vem, vai procurar outro caminho, vai em direção à tubulação que sai da minha caixa de descarga, na minha caixa sifonada. Ele retorna, vai para a caixa sifonada. Chegando na caixa sifonada, ele vai tentar passar pela caixa sifonada, e da caixa sifonada vai tentar ir para o ralo e vai sair o mau cheiro aqui no ralo, tá? Ou então um mau cheiro aqui na pia. Só que a caixa sifonada, ela contém um fecho hídrico também. Então os gases que vier do esgoto primário não vai conseguir passar pelo fecho hídrico que a caixa sifonada tem. Vai ficar confinado apenas nessa tubulação. Então por isso que essa tubulação aqui é denominada como esgoto primário, porque contém a presença de gases, certo? Então a tubulação que sai da caixa sifonada é esgoto primário, ok? Aqui já antecipo para vocês, pessoal, aqui ó, eu tenho um tubo aliviador, que é o tubo de ventilação.
Ó, os gases vêm para o vaso, não consegue voltar pelo o vaso sanitário. Então ele vai para onde? Vai aqui para a caixa sifonada. Caixa sifonada contém o que? Um fecho hídrico, que impede a passagem de gases e insetos para o interior da edificação. Então ele não consegue voltar. Então vai ficar confinado nessas duas tubulações, certo? Certo. Então para aliviar o gás no interior dessa edificação aqui, o mau cheiro, eu coloco uma tubulação de ventilação, ó, que é a tubulação vertical, que vai transportar esses gases aqui para a atmosfera, para cima da sua residência. Então todo o gás que estiver no interior dessa tubulação, ela vem para um tubo aliviador, que é o tubo de ventilação, e vai ser transportado para a atmosfera. Okay? Eu vou explicar esse passo a passo mais à frente. Ok? Então, pessoal, esgoto secundário, as tubulações que chegam até o desconector, caixa sifonada ou sifão. Tubulação que sai do desconector, caixa sifonada, já é esgoto primário, tá? Porque nessa tubulação irá conter a presença de gás. Nessas aqui não vai conter, por quê? Porque a caixa sifonada contém um dispositivo que é um fecho hídrico que impede a passagem dos gases para o interior dessas tubulações, tá? Vamos adiante. Aqui em planta baixa eu mostro para vocês, ó. Ó, aqui eu tenho um lavatório. Tubulação de esgoto que sai do lavatório vai para onde? Desconector. Que desconector é este? Caixa sifonada, tá? Essa tubulação que recebe as águas do lavatório que leva para a caixa sifonada é esgoto o quê? Aqui é esgoto secundário, conforme eu falei. Aqui eu tenho o meu chuveiro, né? Se banho no meu chuveiro, tomando uma bela ducha para fazer o processo de higienização. A água que cai no meu chuveiro vai para um canto da minha parede que lá contém um ralo. A água que cai nesse ralo vai para onde? Correto. Obrigatoriamente deve ir para onde? Para um desconector. Desconector porque desconecta o esgoto primário do secundário. Tubulações que contêm mau cheiro e tubulações que não contêm mau cheiro. Por isso que é chamado de desconector, porque desconecta a tubulação primária da tubulação secundária, ramal de descarga e ramal de esgoto, certo? Pessoal, não expliquei para vocês, esgoto secundário é a mesma coisa que ramal de descarga, tá? Ramal de descarga é a mesma coisa que esgoto secundário. Esgoto primário é a mesma coisa que ramal de esgoto, ok? Fica a observaçãozinha para vocês. Então vocês notem que eu tenho que ter um desconector, e desse desconector vai receber a água do chuveiro, né, que é através de um ralo, e do meu lavatório. Essa tubulaçãozinha que está nessa cor esverdeada é o que? É um esgoto primário ou secundário? Sim, esgoto secundário, porque são tubulações que estão sendo ligadas diretamente a um desconector, uma caixa sifonada. É esgoto secundário. Ramal de descarga ou ramal de esgoto? Muito bem, ramal de descarga. Ramal de descarga é a mesma coisa que esgoto secundário. Ok? Então pronto, aqui nessa tubulação esverdeada eu tenho o esgoto secundário, que são os ramais de descarga. Note que o cidadão aqui já colocou o diâmetro dela, né? Conforme eu mostrei lá anteriormente, não precisa nem de cálculo. O diâmetro a ser utilizado já é de 40, que é o usual adotado pela NBR 8160. Quando chega ao desconector, tem a junção das águas provenientes do chuveiro e as águas provenientes do lavatório. Aqui tem uma mistura, e aí dessa mistura vai para onde? Vai para a rede de esgoto. Ó. Então essa tubulaçãozinha que sai da minha caixa sifonada, do desconector, já é esgoto primário, porque essa tubulação aqui vai ter o que? Vai ter gases no interior dela. Então a tubulação que sai do vaso sanitário, de imediato eu já sei que é um esgoto primário, tá? Um ramal de esgoto. Ok? Ramal de descarga, esgoto secundário. Ramal de esgoto, esgoto primário. Ok? Só explicar para vocês aqui. Aqui eu tenho um vaso sanitário. Aí de vaso sanitário eu tenho uma tubulação que vai ser destinada a um local
adequado, né? Aí aqui eu tenho um desconector, que é a caixa sifonada. Dessa caixa sifonada eu tenho uma saída que vai ser direcionada ao esgoto. Aí os gases vêm, não conseguem romper o fecho hídrico do vaso sanitário e vai tentar romper o fecho hídrico da caixa sifonada, né? Então todas essas tubulações esbranquiçadas aqui, na cor branca, né, é ramal de esgoto, né, que é o esgoto primário. Aí aqui, né, entre a tubulação do ramal da caixa sifonada e a tubulação do vaso sanitário, eu tenho outra tubulação. Essa tubulação aqui vai ser a ventilação, tá? Então os gases não conseguem passar, vêm para essa tubulação e são direcionados para a atmosfera, conforme eu falei aqui, ó, a tubulação de ventilação. Vou explicar isso aqui mais à frente, passo a passo. Aparelhos sanitários fornecem a água e fazem a coleta de esgotos gerados, né? Conforme eu falei. Exemplo, pias, banheiras, bacias, mictórios, tanques e bidês. Bidês não existe mais porque foi substituído pela ducha higiênica. Ramal de descarga recebe os esgotos dos aparelhos sanitários e leva até o desconector, né? Que eu falei para vocês que é a caixa sifonada. Ficam localizados dentro das áreas molhadas da residência. Claro que sim, né? Jamais eu vou colocar um desconector no meio do sol, no meio da minha sala. Sempre vai estar localizado dentro do ambiente de instalação. Banheiro, onde é que vai estar localizado o desconector? Dentro do banheiro. Cozinha, normalmente embaixo da pia, dentro da cozinha. Tiver algum desconector na área de serviço, normalmente na área de serviço, embaixo da pia. Tá aqui no desenho aqui para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho a minha pia, só explicando novamente para se tornar tão repetitiva. A água gerada nessa pia leva para onde? Sim, muito bem, para um desconector, que é uma caixa sifonada. Essa tubulação é o que? Ramal de descarga, que é um esgoto secundário. É a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui eu tenho um ralo. Aqui tem um chuveiro, estou tomando banho, a água vai para todo este ralo aqui, ó. Aí do ralo vai para onde? Muito bem, para um desconector. Essa tubulação do ralo até o desconector é o que? Isso mesmo, ramal de descarga. Esgoto secundário. Já quando chega aqui no desconector, vai sair, não vai? Vai para onde? Para o esgoto primário, né? Então essa tubulação aqui vai estar poluída, vai ter presença de gases no interior dela. Então a tubulação que já sai do desconector, que é essa tubulação que eu estou pintando aqui para vocês, não será mais ramal de descarga, será ramal de esgoto, o famoso esgoto primário. Aí aqui eu tenho o meu vaso sanitário, a tubulação de esgoto que sai do vaso sanitário, ramal de esgoto, né? Que é o esgoto primário. Aí aqui eu tenho um tubo de queda. Esse tubo de queda é só utilizado quando eu tenho mais de um pavimento. Ok? Então vocês podem... Clebson, e o tubo de ventilação, onde é que está? Está mais ou menos aqui, ó. Tá vendo essa tubulaçãozinha aqui, ó? Com o Tzinho virado para cima. Aqui vai ser o tubo de ventilação. Os maus cheiros não conseguem voltar pelo vaso, vão para o desconector. Não consegue passar pelo desconector por conta do seu fecho hídrico. Aí não passando por aqui, eu tenho que aliviar. Eu vou aliviar através do tubo de ventilação, que vai se direcionar para a atmosfera. Ok? Então deu para entender, pessoal, o que seria o ramal de descarga? São as tubulações que antecedem, né, que chegam até o desconector, que saem do aparelho sanitário e são ligados diretamente com o desconector. Lembrando que bacia sanitária, que no caso é o vaso sanitário, não é um aparelho sanitário e não tem ramal de descarga. Eu falei para vocês que todos os aparelhos sanitários, eles têm ramais de descarga. Só exceção do vaso sanitário que não tem ramal de descarga. Por quê? Porque o vaso sanitário, ele gera esgoto que contém gases, né? Então, o aparelho sanitário que gera elementos que contêm gases, aqueles odores não tão agradáveis para o seu olfato, as tubulações dele não pode ser considerado como um ramal de descarga, mas sim como um ramal de esgoto primário, tá? Então, o vaso sanitário é o único aparelho sanitário, a bacia sanitária é o único aparelho sanitário que contém a tubulação de ramal de esgoto primário, tá, ok? Porque ele gera odor, ele gera mau cheiro durante a sua canalização. Os demais não.
Uma pia, quando você faz o despejo da água da pia, ela jamais vai gerar um mau cheiro. Um ralo também não vai gerar, um tanque de lavar também não vai, uma pia de cozinha também não vai, né? Etc. Lembrando que não é ligada ao esgoto secundário. O vaso sanitário ele não pode ser ligado ao esgoto secundário, que no caso é o ramal de descarga. Por quê? Porque essa tubulação contém mau cheiro. E se eu ligar diretamente essa tubulação aqui, vou gerar mau cheiro que pode sair pela pia ou pode sair pelo ralo, tá? Então ele deve se ligar diretamente à rede de esgoto, a seu local apropriado, ok? Então é ligado diretamente a um esgoto primário, ok? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, que eu tenho um desconector. O desconector são as caixas sifonadas. Aqui vocês podem observar que essa tampa é grelhada porque eu tenho uma abertura, né, na sua parte superior, porque em formato de uma grelha. Quando a água cai na superfície, infiltra pela essa tampa aqui que é direcionada ao esgoto. Essa caixa ela serve para impedir a passagem do esgoto para o ambiente fechado através da tubulação de fecho hídrico. Então aqui eu tenho uma saída, né? A tubulação conectada aqui que sai da caixa sifonada é esgoto primário, né? Que é o ramal de esgoto, contém mau cheiro. Então o mau cheiro tenta vir por aqui, entra na minha caixa sifonada e vai tentar sair pelas entradas da caixa sifonada. Isso só não vai acontecer porque aqui contém um fecho hídrico. É porque a parte inferior dela sempre vai conter a presença de água e mais ou menos parecido com o joelho, ela é em contato com a água direta. Então o mau cheiro vem para essa tubulação e não pode entrar porque a água impede a passagem do mau cheiro para o interior da edificação. Tá? Fecho hídrico. O fecho hídrico nada mais é que uma camada de água que vai bloquear a passagem dos gases e insetos. Conforme eu falei anteriormente, a caixa sifonada ela tem um fecho hídrico e o vaso sanitário tem um fecho hídrico. Nada mais é que essa camada de água aqui, ó, fecho hídrico. Exemplo, a água vai entrar por aqui, faz essa volta aqui e vai para o esgoto. Percebe-se que durante essa volta aqui, esse formato, vai ficar a presença de água direto na minha tubulação. A presença dessa água direto aqui vai permitir que os gases não consiga retornar para o interior da edificação. Aqui os gases tentam retornar, quando chegam nesse ponto é bloqueado pela presença da água. Eles não conseguem adentrar no interior da minha edificação. Lembrando que o fecho hídrico ele deve ter uma altura mínima de 5 centímetros, tá? Abaixo disso aí não é aconselhável porque pode ocorrer o rompimento deste fecho através dos maus cheiros, tá? Então, mínimo, de acordo com a NBR 8160, a altura dessa lâmina da água deve ser de 5 centímetros, tá? Essa água aqui vai ficar sempre presente após o uso. Quando você dá uma descarga, né? Quando você faz todo o processo de limpeza, a água entra e sempre sai essa velha, ó. Corre uma reutilização, uma renovação da água, tá? Mas sempre irá ficar a presença de água por conta do formato da tubulação. Exemplo, todos os aparelhos sanitários devem ter um desconector instalado próximo a eles, tá? O desconector do aparelho sanitário, do lavatório e do chuveiro são as caixas sifonadas. Como vocês viram anteriormente, essas tubulações que saem do lavatório e do chuveiro são direcionadas a quem? Ao desconector. Chegando no desconector, que é aquele dispositivo, ele contém um fecho hídrico próprio dele, né? Certo? Vaso sanitário não precisa, por quê? Porque ele já no seu formato, na sua modelagem, já tem um fecho hídrico próprio dele, ok? Pia de cozinha, eu tenho um sifão. Eu vou explicar como é que eu consigo fazer um sifão numa pia de cozinha se eu não tiver uma caixa sifonada. Normalmente ele é feito através daquelas mangueirazinhas flexíveis, né, chamadas sanfona. Alguns conhecem como garganta, depende muito da localidade, tá? Bacia sanitária, água no fundo da bacia, como eu falei anteriormente. O vaso sanitário já tem a presença de água no seu fundo, que é natural dela, porque contém seu fecho hídrico natural. Porque alguns
tipos de sifões que formam fecho hídrico. Sifão em S, aqui é um sifão universal. Aqui eu tenho um sifão em copo, que é o famoso sifão girafa, que o pessoal chama, tá? Então vocês podem observar que cada formato desse, após a utilização, o despejo de água, consegue-se ficar água no final dele, ó. Sifão em F. Quando eu faço o despejo da água, esse formato permite o quê? Que fique água no interior da tubulação. Essa água aqui é chamada de fecho hídrico, né? Tem uma altura. Esse sifão aqui que é o formato, que é universal, também consegue-se, após o despejo da água, ficar água no interior da sua tubulação. Sifão girafa, que é o sifão em copo, também que após a utilização do aparelho sanitário, consegue-se ficar água no seu interior da tubulação, né? Então vocês podem observar que esses três tipos de sifão aqui, é possível ocorrer o fecho hídrico. Muito importante para não deixar entrar gases, insetos no seu interior da sua edificação, tá? Aqui, conforme eu falei para vocês, aqui eu tenho o sifão sifonado, chamado sifonado, chama de garganta, esse vem de baixo aqui, ó. Então vocês conseguem fazer com ele a modelagem de um sifão, tá? Então esse produto aqui, ó, que é sifonado, como se fosse uma sanfona, eu consigo moldar ele para um formato de um sifão. Vocês conseguem encontrar esse modelo aqui, que é muito usual hoje em dia, num lavatório, numa pia de cozinha, num tanque de lavar. Ele é muito usual hoje em dia, tá? O girafa hoje, que é o de copo, dificilmente eu vejo. Esses aqui que são PVC rígido também, nunca mais eu vi. Só estão utilizando o flexível, que é o sanfonado, tá? Que é o pessoal chama de garganta. Então, ó, através dele eu consigo formar o meu sifão. Esse sifão aqui, quando eu tenho o despejo da água aqui, ó, vai ficar o meu fecho hídrico, que vai impedir a entrada de gases e insetos para o interior da edificação. Então, conforme eu falei, as caixas sifonadas, é natural dela, já o formato dela tem a presença do fecho hídrico, né? Então aqui eu tenho a entrada dela, ó. Então a água vem dos aparelhos sanitários, que pode ser uma pia de cozinha, um ralo de um chuveiro, um lavatório, um tanque de lavar, uma máquina de lavar. A água vem, chega até ela pelas suas entradas aqui, despeja no interior dela, aí vai subindo, tá? Aí vai subindo e vai para a saída. Note que nessa saída dela eu tenho uma tubulação que parece um T, né? Que vai em contato com o fundo dela. Então aqui, nessa tubulação e a água presente aqui, eu tenho um fecho hídrico, porque o final dessa tubulaçãozinha aqui, que está submersa, a água presente no interior do meu desconector e a parte superior da água, eu tenho o que? Fecho hídrico, né? Entre a sua saída e a sua parte final que fica submersa, eu tenho um fecho hídrico, tá? Então, quando os maus cheiros vêm pelo esse ramal de esgoto aqui, que é a saída da caixa sifonada, ele vem e não consegue adentrar para o interior dos ramais de descarga, das tubulações secundárias. Por quê? Porque esse fecho hídrico aqui impede a passagem. O mau cheiro vem, encontra a presença de água e não consegue passar. Retorna-se e vai para os tubos de ventilação que são despejados na atmosfera. Tá certo? Então, todo desconector, caixa sifonada, contém um fecho hídrico próprio, tá? E nas pias também contém, pias, lavatórios, tá? Contém fecho hídricos próprios também, tá? Que eu consigo fazer através desse materialzinho aqui, ó, desse produto. São os sifões, ok? Então, pessoal, é basicamente isso. Não é nada que vocês não tenham visto na disciplina de hidrossanitário 1, né? Aqui na 2 vocês estão vendo só para ter um reforço, para que a gente possamos chegar com força no dimensionamento. Aqui tem alguns exercícios propostos. Peço a vocês que respondam, né, para que chegamos lá no nosso segundo período não ter um trabalho subjetivo. Trabalho subjetivo nada mais é que o apanhado dessas atividades para ser gerada uma nota. Então vocês respondam
no caderno de vocês. Quando eu pedir, vocês me encaminham por fotos. Pessoal, então é isso. A gente só viu primeiramente o que seria uma das partes do esgoto sanitário, que no caso foi o esgoto secundário. Próxima aula veremos o esgoto primário, já deu uma pincelada do que seria o esgoto primário, aquelas tubulações que contêm gases, mau cheiro, né? Esgoto secundário, aquelas tubulações que não contêm mau cheiro, que tem somente a presença de águas cinzas, tá? Então, esgoto primário são aquelas tubulações que contêm já as águas negras ou imundas, águas não reutilizáveis, ok? Pessoal, então é isso, forte abraço. Forte abraço para vocês, abraços virtuais no caso, né? Não podemos ter o contato direto. Beijo no coração de vocês, até a próxima, se cuidem, hein? Não esqueça de responder a atividade, hein? Abraço, abraço, fui!